Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pausa para a Educação, o seu programa aqui na TV Itapê, que trabalha com educação, que aborda questões, aspectos importantes da educação, seja no seu contexto teórico, seja no seu contexto prático. Eu sou o professor Jovir Filho e vou estar com você nessa meia hora discutindo questões envolvendo o que é a sociedade hoje e a educação, né? Como que a gente pode pensar essa relação educação e sociedade? E também vou trazer questões de lógica, matemática e língua portuguesa. No programa de hoje nós vamos estar trabalhando com uma nova tecnologia, né? Uma mesa digitalizadora que transforma a tela do computador numa lousa, né? Como se fosse uma lousa de sala de aula mesmo, né? Você poder usar a caneta. E o que é interessante, assim que eu tiver melhor sistematizado os trabalhos, eu vou estar trazendo para o programa essa visão que eu gostaria que os professores pensassem junto comigo, né? Nas transformações tecnológicas para a educação. Nós temos uma realidade hoje, já entrando no nosso tema, né? Que é a coisa da modernização dos sistemas. E nós estamos tendo que nos adaptar a essa nova realidade. E se você tem dúvidas, tem questionamentos e gostaria de pensar juntos sobre essa adaptação da educação para os novos tempos, né? Porque nós temos uma educação que é nos moldes do século XX e quase século XIX, né, voltando lá para trás, e nós estamos no século XXI. Se você quiser participar, basta você mandar um e-mail para jovir@hotmail.com.br, né, jovir@hotmail.com.br. Mande suas dúvidas, seus questionamentos, e a gente vai estar sempre discutindo. Ou pelo WhatsApp, que é 997840955, 997840955. O que eu quero começar, né, na discussão com vocês, né, para a gente pensar. A educação, ela deve ser o espelho da sociedade ou a sociedade que é o espelho da educação? Isso aí é um dos questionamentos que não é simples a resposta. No entanto, nós sabemos que essa educação ela tem que estar antenada, ou ela é decorrente ou ela gera a sociedade, ela precisa estar antenada no que é a necessidade hoje. Então, vamos fazer uma volta mais ou menos de 60 a 70 anos. A escola em 1950, ali até 1980, ela estava dentro do que, por exemplo, vamos pegar o contexto brasileiro, 1950, Juscelino Kubitschek colocando o plano de metas, né, 50 anos em 5, e desenvolvendo a indústria, né? Nós tínhamos já tido um primeiro momento da industrialização no Brasil, que foi a indústria de base, você ter a indústria siderúrgica, você gerar, né, as matérias, e com o Juscelino Kubitschek a gente entra na produção em si industrial, com produção de carros, automação de produção, e essa automação, no primeiro momento, ela é centrada no pensamento fordista, né? É o chamado Fordismo. E o que é o Fordismo? É a produção em série. Quem está no começo da esteira, apertando os primeiros parafusos, pode não saber o que está acontecendo no final da esteira da produção. Então, o conhecimento para esse momento inicial, ele é mecânico. Você precisa de ter certos conhecimentos, sim, por isso que você precisa da escolarização. Mas ele não requer grandes necessidades lógicas. Então, o Fordismo, ele perdurou por um certo momento, e ele teve o seu momento, óbvio, mas a escola que é centrada nesse modelo é uma escola que a memória é mais importante. Então, saber regras, saber fórmulas, tudo de maneira decorada, guardada, memorizada, é uma coisa que é importante. E aí a autoridade que se constrói no conhecimento é a autoridade da memória. Quem que é o melhor aluno? É o aluno que guarda a informação. Ele sabe usar a informação porque ele a tem guardada. Então é muito automatizado. E daí, casado com isso, nós temos um momento da sociedade brasileira em que a estrutura da família, ela está centrada na figura do pai, que é o trabalhador, e a mãe, via de regra, é a dona de casa. Então a mãe acompanha os filhos na casa e os pais
que são os provedores principais. Então essa sociedade funciona, a escola funciona nessa comunicação em sincronia, né? A autoridade, o respeito nascia da autoridade natural, né? Então você não tinha questionamentos, os conhecimentos eles eram muito mais automatizados. Seguindo, não estou falando que isso é uma regra generalizada, não. Nós temos isso, quando a gente fala em modelo educacional, a gente fala em linhas gerais, né? Aquelas que podem ser pensadas e você encontra exemplos, mas não significa que 100% das pessoas tinham essa conduta e esse pensamento, não. Porém, a sociedade em si seguia muito mais esse modelo. Então, um modelo centrado na família clássica, com o pai que é trabalhador e a mãe é dona de casa. Ela trabalha, mas ela trabalha no lar. Ela tem os seus principais afazeres dentro do seio familiar. E nós tivemos, né, a transformação dessa sociedade. Por que eu voltei para esse momento? Porque hoje a mulher ela está no mercado de trabalho, né, como cada vez estamos lutando mais para melhorar esse patamar de igualdade entre gêneros, mas ainda há muito o que alcançarmos. No entanto, a mulher hoje ela faz parte da economia, ela faz parte do mercado de trabalho e daí nós já não temos mais aquela família centrada no modelo dentro da casa. A autoridade já não é tão automática, as relações não são tão automáticas. E a escola precisa pensar isso. Por quê? O Fordismo não existe mais. Depois disso nós tivemos o que se chamou por Toyotismo, né, que é o modelo da Toyota, que ela vem uma responsabilidade mais global, uma responsabilidade de produção, em que você não se preocupa só com o que você faz, mas você se preocupa também com o que vem antes e com o que vem depois. Então você precisa de uma lógica diferente, você precisa de uma estrutura de pensamento diferente e daí não é mais a memória mais importante. E este é o nosso maior problema hoje. As provas nas escolas, elas são centradas em memória. Guardou o que o professor falou, tenta aplicar na hora da prova. Só que o mundo já não é mais isso. Então, ou a gente readapta, né? Esse é um tema que eu estou recorrendo aqui várias vezes, de várias formas, mas a gente precisa pensar que essa educação, e ela conta muito, muito, muito com a participação dos pais, com a visão dos pais sobre essa escola de 2017, essa escola que está abrigando o seu filho, que ela precisa ser muito mais lógica, muito menos decoreba, muito mais... Porque a informática está aí, eu estou trazendo hoje a novidade da mesa digitalizadora, que ela é um recurso, isso aqui eu posso dizer que é o futuro caderno, né, digital, porque você escreve, né, você pega a caneta, escreve e sai na tela e não mais no papel. Olha só, nós vamos precisar de menos papel, nós vamos poder trabalhar de forma diferente com o erro, com a reconstrução dos textos, das resoluções, e a gente pode produzir isso, né, hoje com maior facilidade. E agora, a escola centrada na anotação de lousa, eu, por exemplo, já com os meus alunos no meu espaço de aula, eu já não trabalho mais com os alunos anotando, porque o tempo que ele gasta para anotar, ele pede para entender e o que é pior, está dando recado para a mente que não precisa guardar. Então o caderno é o guardião da memória e não a própria pessoa. Então vamos pensar nesses modelos, vamos reconhecer que a produção hoje do conhecimento já não é mais a mesma, que a tecnologia está aí, que essas crianças, esses estudantes, eles estão com celular na mão, tablet, notebook, tudo com uma facilidade enorme. Então a gente tem que saber usar, tem que saber trabalhar com essa tecnologia. Pois bem, passado esse primeiro momento, eu quero já engatilhar com vocês a tela com um exercício de lógica, porque se a lógica é importante para esse novo momento, nós temos que inseri-la dentro do contexto escolar. Então vamos lá. Marlene, Jair, Renata, Alexandre e Patrícia fizeram uma prova de um concurso obtendo 5 pontuações diferentes. Sabe-se ainda que nessa prova quais são as informações que eu tenho. Marlene obteve mais pontos do que Alexandre, mas menos pontos do que Patrícia. E Jair obteve mais pontos do que Renata, que por sua vez a Renata teve mais pontos do que Marlene.
Daí eu tenho as afirmações, né? Sendo assim, é necessariamente correto que Marlene obteve mais pontos do que Renata, Jair obteve menos pontos do que Patrícia, Renata obteve menos pontos do que Patrícia, Alexandre foi o que obteve menos pontos ou Patrícia foi o que obteve mais pontos? Então o que eu tenho que pensar aqui? Eu sei que Alexandre, né? Então tá lá o Alexandre, ele teve menos pontos do que Marlene, porque está dizendo Marlene obteve mais pontos do que Alexandre, então a Marlene mais do que o Alexandre. Só que a Marlene teve menos pontos do que Patrícia, né? A caligrafia vai ficar por enquanto, porque aqui é o tempo de adaptação à tecnologia, mas nós já temos aí a possibilidade de uso. Então, a Patrícia teve mais do que a Marlene. E na segunda afirmação, o Jair obteve mais pontos que a Renata, e a Renata mais pontos do que a Marlene. Então, a Marlene, vamos apagar aqui, não deixar tão feio, olha lá. Então, eu sei que a Marlene obteve menos ponto do que a Renata. Renata, né? Só que a Renata teve menos pontos do que o Jair. Como que fica a ordem aqui? Eu sei que com certeza o Alexandre teve menos pontos que a Marlene. E a Marlene, na sequência dela, pode vir Patrícia, né? Vou colocar aqui Pati, Renata e Jair. Ou eu poderia ter de que forma? Opa, vamos apagar. Ou poderia ter de que forma? Poderia ter Alexandre, Marlene, e daí vir na sequência a Renata. Então vindo a Patrícia, e daí vindo o Jair. A outra possibilidade é o quê? Alexandre, Marlene, agora vindo Renata, Jair e Patrícia. Isso aqui são possibilidades. Qual a única certeza que eu tenho? Que o Alexandre e a Marlene são sempre os dois com menos pontos. Então, posso afirmar que a Marlene obteve mais pontos do que a Renata? Não, em nenhuma hipótese, em nenhum cenário. Que o Jair obteve menos pontos do que Patrícia? É possível, mas não é certeza. E aí é que entra a lógica, eu tenho que ter certeza. Então, a Renata não obteve menos pontos do que Patrícia, porque pode ser tanto sim quanto não. Agora, que o Alexandre teve menos pontos, isso é certeza. Em todos os cenários, ele é que aparece com menos pontos. E a Patrícia não foi a que obteve mais pontos, com certeza. Pode ser que seja ela, mas não é ela com certeza absoluta. Então, a alternativa aqui é a D. Vamos para mais um exercício de lógica? Vamos lá, já vou jogar para a tela todo o enunciado para a gente poder ler. Alexandre, Breno, Cleide e Débora saíram vestindo camisas do seu time de futebol. Sabe-se que cada pessoa torce por um time diferente e que os times são Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco, não necessariamente nessa ordem. Cleide é corintiana, Breno não torce pelo Flamengo nem pelo São Paulo, Débora é São Paulina. Sendo assim, conclui-se que Alexandre e Breno, respectivamente, torcem por Flamengo e Corinthians, por Vasco e Flamengo, por São Paulo e Vasco, por Flamengo e Vasco ou por Vasco e Corinthians. O que eu tenho certeza? Eu já tenho certeza que a Cleide, né, ela é torcedora do Corinthians. Não tem muito bom gosto a Cleide, mas não é o caso agora para a gente estar discutindo. Fazer o quê? Agora, eu sei que o Breno, ele não torce, então olha lá, a Cleide torce para o Corinthians. Então o Breno, vamos corrigir o Breno, ele não torce também para o Corinthians, e eu sei que ele não torce para Flamengo, letrinha feia do Jovir hoje, mas vai ficar melhor com o tempo, e nem para o São Paulo. Então o que sobra? Não é Corinthians, não é Flamengo, não é São Paulo, sobrou Vasco para o Breno. E daí eu sei que a Débora, né, é torcedora do São Paulo, segundo diz o enunciado. Débora torce pelo São Paulo, né? É São Paulina. E sobra daí o Alexandre, que é o último, só sobra um time para ele. Que time é esse? O Flamengo.
Vejam só, exercício de concurso ou de vestibular, né? Já caiu desse exercício de associação lógica, isso aqui são provas. E que eu preciso apenas organizar a informação. Quando eu consigo levar isso para a sala de aula e levar o meu aluno a pensar as relações lógicas, ele é capaz de chegar às respostas. E o benefício que nós temos aqui, olha, exercício extremamente simples que requer observar as informações, né? É só observar, colocá-las de maneira organizada. E eu quero saber, pela ordem, ó, o Alexandre, que é Flamengo, e o Breno, que é Vasco, né? Tá lá Vasco e o Alexandre, Flamengo, que é a alternativa D. Questão simples, porém que exige leitura lógica. Eu preciso saber usar essa leitura lógica. Eu vou fazer um breve intervalo e vou voltar com a matemática para a gente discutir algumas questões. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Pausa para a Educação, né? O seu programa aqui na TV Itapê que trata de educação em seus aspectos teóricos e práticos. Se você quiser participar, é só mandar o e-mail para jovir@hotmail.com.br, né? jovir@hotmail.com.br, não se esquece do BR, ou pelo WhatsApp. Pode mandar aí sua dúvida, crítica, sugestão, comentários, até mesmo com esse novo uso de tecnologia da mesa digitalizadora que a gente está aplicando, e pode mandar pelo WhatsApp 997-840955, 997-840955. Pois bem, no primeiro bloco eu trouxe sobre a questão da educação se adequar a essa nova sociedade ou a sociedade se adequar à educação, e é um jogo que a gente tem que estar pensando, né? Porque falando jogo aqui no sentido de que eu tenho que ter traquejo, eu tenho que saber olhar as perspectivas, ter estratégias. A educação, ela não pode continuar sendo o que ela era há 100 anos atrás, né? Quando nós tínhamos uma sociedade totalmente diferente, um mundo moldado de maneira diferente. E a lógica, ela precisa ser a realidade. E a lógica, ela engatilha principalmente, claro, ela influencia a linguagem, mas ela influencia principalmente a matemática. Quando eu tenho segurança lógica, eu resolvo com maior tranquilidade os exercícios de matemática. E é para a matemática que eu quero ir com vocês agora. Vamos lá para a tela que eu trouxe. Pois bem, em 2015, as vendas de uma empresa foram 60% superiores às de 2014. Em 2016, as vendas foram 40% inferiores às de 2015. A expectativa para 2017 é de que as vendas sejam 10% inferiores a 2014. Se for confirmada essa expectativa, de 2016 para 2017, as vendas da empresa vão, está dizendo, diminuir em 6,25%, aumentar em 4%, diminuir em 4%, diminuir em 4,75% ou diminuir em 5,5%. Pois bem, o que eu preciso aqui, né, trabalhar? Eu sei que 2014 vai ser a minha referência. E essa referência é o meu 100%. Por quê? Em 2015, aumentou quanto? É o 100% que já era, mais 60% de 100%. Quanto que é 60% de 100%? É 60%. Por isso que 2015 foi para 160%. 2016 vai ser quanto? Vai ser o 160%, que era, menos 40% de... Opa, vamos apagar aqui para deixar bonitinho. 40% de 160%. Como que eu calculo 40% de 160%? Então, sempre que tiver o D, né, é vezes. Então, é 40% vezes, né, 160%. A melhor forma de fazer essa conta, corta esse zero com um zero aqui embaixo. Corta esse zero com o outro zero aqui embaixo. Ó. Vamos cortar. 4 vezes 16, 2 vezes seria 32. 4 vezes é 64. Então, ficamos com 64 sobre 100. Isso é 64%.
E 160 menos o 64 vai dar 96%. 2017 está se falando o quê? Ele não vai ser em relação a 2016, era em relação a 2014. 2014 era 100%, então é 100% menos 10% de 100%. 10% de 100% é 10, então foi para 90%. A diferença aqui é de quanto? 90%, 96% menos 90%, que dá 6%. Então eu quero saber o quê? Quanto que isso representa de queda, né? Porque está diminuindo. Então já elimino a letra B. E o que eu vou usar aqui? O conceito de parte sobre o todo vezes 100. A parte é o quanto? O seu, vamos apagar para deixar certinho. A parte é o 6 e o todo é o 96, porque era 96. Opa, vamos voltar, colocar os vezes 100 aqui. Vezes 100. Isso dá 600 dividido por 96. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 600 dividido por 96 dá 6. 6 vezes 96 dá 576, ó. 576. Sobra 24. Não dá para eu dividir, eu tenho que colocar um zero e eu coloco vírgula. E agora dá por 2, que dá 192. Sobrando 48. 48, eu coloquei, tem que colocar o zero ali, 480, dá 5, 480. Zerou. Então, quanto que deu? 6,25%. A nossa alternativa A. Exercício simples, mas que exige bastante a leitura e atenção, porque envolve essa coisa de eu trabalhar com os valores e entender o que está acontecendo. Eu preciso saber trabalhar com essa informação na medida em que ela exige, não é a conta em si, eu tenho que saber qual conta eu vou fazer, para daí eu conseguir fazer a conta. Vamos para mais uma questão de matemática, a última de hoje? Vamos lá, vou seguindo na nossa tela. A altura máxima em metros que um guindaste é capaz de içar uma carga é inversamente proporcional ao peso dessa carga, em toneladas. Sabe-se que esse guindaste iço uma carga de 2,4 toneladas, a altura máxima que o guindaste, o peso máximo da carga que pode ser içada a essa. Vamos lá. Sendo assim, se a altura máxima que o guindaste consegue içar uma carga de 12 metros, o peso máximo da carga que pode ser içada a essa altura é igual a 1 tonelada e quanto? Né? 500, 800, 600 ou 700? O que eu tenho que pensar aqui? Primeiramente, eu tenho que saber que 2,4 toneladas, né, é igual a 2.400 quilos. E daí eu tenho o quê? Eu tenho que 2.400 quilos podem ser levantados a 8,5 metros. O máximo que ele guindaste levanta é a 12 metros. Então eu tenho que descobrir qual que é esse meu X. A seta sempre direcionada para o X. E eu vou analisar se aqui é, como já está dizendo inversamente, eu vou analisar, se eu não tivesse essa informação, bastaria eu pensar, mais metros de altura precisa ser menos peso, então é invertido. E eu vou multiplicar daí, quando é invertido, pelo da frente. Então fica 12 vezes x é igual a 8,5 vezes 2.400. O x é 8,5 vezes 2.400 dividido por 12. Se eu divido 2.400 por 12, eu sei que dá 200. 8,5 vezes 200 dá 1.700. Então eu tenho 1.700 quilos, que é igual a 1 tonelada, né, como já está destacado aqui, e
700 quilos. 1 tonelada e 700 quilos. Questão simples o enunciado já está me dizendo que ele é inversamente proporcional. Não fosse, eu precisaria da leitura, precisaria da compreensão do que é diretamente do que é inversamente proporcional. Organizando a informação, o exercício fica 100% fácil. Daí cresce, aumenta muito a importância da lógica. Então vocês percebam que eu terminei o programa anterior, da semana passada, falando da importância da lógica. Comecei o programa hoje falando da importância da educação e a sociedade, o quanto a lógica está ligada a isto. E mesmo trabalhando matemática, destacando a importância do pensamento lógico. Nossa, quanta lógica? Sim, eu vou insistir bastante em lógica. Semana que vem, eu até tinha preparado hoje algumas questões de língua portuguesa, mas o tempo nessa adaptação não nos permitiu avançar tanto. Mas semana que vem eu começo com língua portuguesa, destacando a importância da lógica na língua portuguesa. Já trouxemos questão de geografia, de história, de literatura, em que o raciocínio, usar a informação de maneira lógica, tem se tornado mais importante do que decorar todo o conteúdo, do que dominar toda a informação. A mecânica, né, que vamos pensar, chamada de mecânica educacional, hoje, ela não é mais a mecânica clássica, né? Seria a mecânica newtoniana. Nós estamos na mecânica quântica, em que você precisa dominar os detalhes, você precisa conhecer, saber trabalhar com esses detalhes. O relativismo, a escola, ela precisa acompanhar essa mecânica nova, essa dinâmica nova do nosso tempo. E você, pai, você, mãe, são cruciais no olhar sobre a educação dos seus filhos. Precisam pensar juntos, abrir as perspectivas, entenderem que nós precisamos reconhecer que esses estudantes, eles não são mais como nós fomos estudantes há 20, 30 anos atrás, 40, seja quanto tempo a gente tenha se formado lá atrás. Então a escola é outra, os alunos são outros, os professores precisam ser outros. E daí você, professor, nessa parceria com os pais e com a escola de um modo geral, precisam ser agentes mediadores. O professor não tem que ter todo o conhecimento, porque ele não concorre mais com essa grande informação que é a internet, esses recursos tecnológicos em que a gente consegue transformar com muito mais rapidez, obter com muito mais rapidez conhecimento. Então, os pais precisam rever o pensamento, entenderem essa nova dinâmica e assim os professores e a escola. Eu quero ser, semana após semana, esse interlocutor, eu quero discutir, mediar, debater e pode mandar todas as sugestões, as críticas, as dúvidas que estaremos atendendo, seja pelo e-mail jovir@hotmail.com.br, seja pelo WhatsApp 997840955. A gente inclui dentro, né, do programa e assim a gente vai dando mais corpo para discutir a educação aqui na nossa cidade através da TV Itapê, a TV que quer estar junto de você construindo a sociedade que Itapetininga precisa e merece. Eu fico por aqui, eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa.